Boa noite, tudo bem com vocês? Segunda-feira, dia 28 de setembro de 2020. Hoje, institucionalmente, se vocês se lembram, naquela nossa primeira aula eu disse assim: nós temos alguns parâmetros via institucional que o professor é obrigado a cumprir. Um deles era aquela aula para mostrar a ementa, aconteceu, está postado tudo certinho. Outra era essa aula de vista de prova. Se estivéssemos no presencial, eu teria levado as provas para cada um olhar a sua. Como nós já estamos fazendo prova online desde março, então eu vou resolver uma prova aqui que tem as mesmas questões de quais você já fez lá no dia 22, salvo engano, né? E daí, qualquer dúvida, você pode estar aqui me perguntando. Se de repente as objetivas o sistema corrige sozinho, então não existe a possibilidade de eu ter errado. Já as discursivas eu corrigi uma a uma. Então verifiquem lá a sua nota que já está postada e para ver se de repente, né, pelo que você respondeu, eu consigo abrir sua prova novamente de forma individual para olhar lá se de repente eu dei uma dormida e corrigi alguma coisa errada. É difícil isso acontecer, mas sou humano, não descarto a possibilidade do erro. Se eu errei, eu vou corrigir. Com relação aos trabalhos, deixa eu explicar uma coisa, porque senão vocês vão ficar na dúvida. Deixa eu pegar minha tabelinha aqui para eu não esquecer. Nós tivemos quatro trabalhos, né? 4 questões lá, questões da aula 1, questão da aula 2, questão da aula 3. Então o que eu fiz? Como é que eu iria lançar lá para vocês? Minha vontade era colocar 7,5 cada uma, que daria 3, né? 30. Mas se eu fizesse isso, você não ia saber qual estava faltando, né? Então o que eu fiz? Eu não, né? Eu vou explicar o que eu fiz, não é para prejudicar ninguém. No entanto que se alguém aí não entregou alguma das questões, eu ainda de repente hoje, né, de forma impreterivelmente, de repente a gente pode até de repente pensar numa exceção, mas não era a regra. De forma que, como que eu pontuei para que você possa entender o que estava faltando? Questões da aula 1, 06, questões da aula 2, 07, questões da aula 3, 08, questões da aula 4, 09. Por que essa nota é diferente? Para você poder olhar a nota que eu atribuí lá nos seus trabalhos e você saber qual você está faltando. Então, não é para te prejudicar, não é porque o último vale mais, porque você pode ver que a diferença é pequena. Então, você consegue entrar lá no sistema da faculdade, no Jacard, e verificar, né, que nota você tem nos trabalhos. Daí é só pensar um pouquinho e você vai ver o que está faltando. Se você tem 2 e 1 é porque você não entregou o último. Se você tiver 2 e 2 é porque você não entregou o trabalho da aula 3. E daí assim por diante, concorda? Eu fui fazendo a gradação, né? Mas você consegue fazer a digressão, voltar atrás. Então, verifiquem lá, né? Não tem como eu ter errado porque eu puxei essas planilhas via sistema. Então, o sistema está mostrando que você não entregou o trabalho. Então, de forma individual, se alguém aí tiver problema com relação aos trabalhos, acho que a maioria fez quase todos, né? E conseguiu ali a nota, salvo engano. Os cursos de ADM e Economia tiveram notas excelentes, né? Acho que não é o caso aí de ninguém que vai ter problema. Mas ainda assim, se você achar que está faltando alguma coisa ou qualquer outra coisa, você pode conversar comigo no privado ou no final da aula, ou me manda um WhatsApp, não sei. Passa um sinal de fumaça que a gente se vê e resolve, se vê, que eu digo online, e a gente resolve o seu caso de forma individual. Combinado até aqui? Eles nem combinam, nem olharam as notas, nem isso não olharam. Ah, bom. Então, entenderam a questão do trabalho? Se você não tem nota 3, é só você fazendo ali a digressão que você vai ver o que está faltando. O primeiro eu considerei 06, o segundo 07, o terceiro 08 e o último 09. Então, se alguém não entregou alguma coisa, é só fazer a continha que você vai achar qual está faltando. Não fiz isso para prejudicar ninguém. Fiz apenas para que você consiga enxergar qual é o trabalho que você não entregou. Combinado? Vamos às questões, né, que viemos aqui para isso. Amanhã eu começo a
a matéria do segundo bimestre, né? Não vou começar hoje para não ficar coisa no meio. Mas amanhã a gente começa direito do consumidor e a gente vai aprender ali até o final de novembro, penso eu, o código inteiro de direito do consumidor. É uma área que eu gosto muito, é a área que eu trabalho lá no meu escritório, é a minha área de formação do meu mestrado. Então, assim, vocês vão estar em boas mãos comigo. Vamos lá as questões, porque senão, né, tô pior que candidato. Não dê a palavra para o professor que ele não para de falar. Então, vamos lá. Eu não, como essas questões da prova, lembra que eu disse para vocês na revisão, eu fui pensando da prova multidisciplinar, pensei da sua prova, pensei do banco de dados que a UniFCV já possuía, então eu não tenho a sua prova de maneira salva em Word. Então o que eu fiz? Eu abri uma prova aqui de um aluno e de forma randômica, como diz lá o Oyama, né? Nós vamos resolvendo ela e você consegue ir tirando as suas dúvidas nas assertivas. E se tiver qualquer problema aí também a gente pode estar resolvendo. Combinado? Vamos começar? Dos presentes, né? De quem está aí online. Alguém ficou com nota menor nos trabalhos, que queira de repente estar me enviando aí a revisão por escrito? Para ajudar o arredondamento aí dos 3 pontos. Isso, Paloma. Estou oportunizando aos presentes. Para os presentes, se alguém quiser, então, né, vai ter que resolver a prova. O que é resolver a prova? Eu vou resolver uma a uma. Então não é colocar lá, por exemplo, questão 1, letra C, letra correta, letra C. Não é isso. Seria explicar conforme eu vou explicar cada uma delas e me mandar aí por e-mail, né, porque presencial não vai dar. Daí, de repente, eu atribuo, arredondo a sua nota do trabalho. Se ninguém quiser, beleza. Para quem não está online, não é possível, que isso aqui é um benefício aos presentes, não é verdade? A gente, como dizia o Alex, né, nós temos que prestigiar os presentes e homenagear os ausentes com a não possibilidade de ganhar aqui o arredondamento, não é verdade? Então vamos lá. Nessa questão 1 é aquela questão que eu coloquei um textozinho que falava sobre a Eireli. Esse texto quem elaborou foi um escritório de advocacia, não fui eu, evidentemente. Né? Eu não me meto nessas frias de querer elaborar questões e coisas, porque depois o aluno fica querendo achar problema em gabarito. Então, normalmente a gente já pega questões prontas, fazemos apenas a indicação ou a correção aqui para que não haja problema aqui no desenrolar da prova. Então, esse texto não era para você achar as respostas no texto. Eu não sei se vocês enxergaram isso. Esse texto servia como um apoio para contextualizar o momento desse caso aí que está falando do empresário da Eireli, né? Para contextualizar a Eireli, que você pudesse aí resolver as questões de forma mais tranquila, né? Então vamos lá, era para escolher a correta. Eu lembro que eu falei na revisão de que eu não peço nas minhas provas a incorreta por uma questão de neurociência. Então eu ajudo aí vocês nesse sentido, que eu peço apenas para marcar a questão correta. Então escolha uma dentre elas ali, entre o A, o B, o C, o D, o E, que fosse correto. Então vamos lá, ó. No direito brasileiro, o nome empresarial somente pode ser firma ou denominação, e este último excluído da Eireli. Não sei se vocês estão lembrados, mas a Eireli é a nossa terceira modalidade, né? Lei 12.441 de 2011, é a nossa terceira modalidade de exercício individual da atividade empresarial no Brasil, possível apenas a partir de 2011. E eu me lembro bem que quando eu dei essa aula, eu disse assim: na Eireli nós podemos ter nomes empresariais como sendo firma, que é nome de família, estão lembrados? Lá no meu Sonsim, Transportes, Eireli, e podemos ter denominação, que eu disse para vocês, denominar é você fazer uma invenção. Então G11 Transportes Eireli. Então era nesse sentido que essa assertiva aí, a letra A, não dava para você marcar, porque estava dizendo que a denominação estava excluído da Eireli. Não é verdade, a Eireli pode ser firma ou denominação. Inclusive, né, eu acho que mais para frente ele vai ter uma questão discursiva. Tá vendo que dava para aproveitar respostas da própria prova? Poxa, professor, o senhor nem viu. Quem disse que eu não coloquei de propósito para ver se vocês não viam? Nunca confie em um advogado, né? Vamos lá, letra B.
O exercício individual da atividade empresarial sempre existiu no Brasil. Dá para marcar essa questão como correta? Meu Deus, o Brasil, né? Se a gente pensar lá, descobrimento, depois primeira Constituição Imperial, ainda que a gente pensasse lá no Código de 1850, eu dei uma boa aula sobre essa questão histórica e depois disse sim para vocês. O empresário individual só foi possível. Paloma, não dá para ver as que você errou, porque tem milhões de provas lá no sistema. Você tem que olhar aí e ter feito print, ter anotado. Né? Não tem como olhar de forma aqui no global de forma individual, porque daí eu abriria a prova de todo mundo. Né? Mas depois, se você quiser, ao final eu posso abrir a sua prova. Sem nenhum problema. Né? Eu particularmente entendo que não há. Entendo não. Não há nenhuma possibilidade de ter dano moral aqui em abrir uma prova, porque, quer dizer, nós estamos falando um ambiente acadêmico, né? Então não há problema nenhum. Se a gente terminar aqui antes dos 60 minutos, se você quiser que a gente abra a sua prova, a gente abre, né? Mas mais ou menos dá pra pessoa ter uma ideia aí, de acordo com, né? Vou resolver uma por uma, dá pra ter uma noção. Quando a gente abre a prova, dá pra ver o tempo que a pessoa ficou em cada questão. Por isso que pode ver que nessa daqui que eu estou abrindo não é da sala de vocês. Olha, dá para ver que a pessoa colocou que a resposta correta é a letra C. Se ela tivesse errado, estaria escrito ali que ela errou. E ao final mostra o tempo de prova da pessoa. Então, seguindo aqui. Atividade empresarial... Pois não. Não, só o que eu queria saber lá no Moodle individual para cada um, não tem como liberar para as questões? Como poder... Peraí, deixa eu só erguer o volume aqui que eu não ouvi. Peraí, só um minuto. Pode falar. É que os outros professores liberaram lá a revisão, né? Uhum. No cantinho. Daí eu vejo qual que eu acertei, como se fosse a prova corrigida, né? Individual para cada um. Ah, então, mas eu não marquei esse recurso porque justamente eu ia resolver a prova hoje uma a uma, né? Porque daí, senão o aluno não quer assistir a revisão, né? Porque daí você já viu. Ah, tá. Entendeu? É por causa das questões abertas também, né? Pra ver. Mas eu vou resolver cada uma. Mas as questões abertas, eu fiz comentário quando a pessoa não tirou a nota integral. Porque, assim, eu tentei fazer um filtro, digamos assim, por alto. Quando eu digo um filtro por alto, já a gente vai chegar ali numa aberta, né? Porque a prova aqui tá randômica. E, assim, eu só descontei nota mesmo quando a pessoa errou. Então, lá no caso, lá eu me lembro que tinha uma que era para fazer o nome empresarial como Meirelli e a pessoa escreveu LTDA. Então, essa pessoa perdeu 0,5. Do resto, eu considerei tudo. Difícil alguém ter tirado nas questões abertas uma nota muito menor do que o que valia. Tinha duas que valia 1 e uma que valia 1,5, que dá 3,5. Os outros 3,5 eram das questões aqui objetivas, que é essas que eu estou resolvendo. Mas, assim, se a gente terminar antes, que eu acredito que vamos até terminar, eu consigo abrir aqui a prova, ou posso até tentar entrar ali, ver se eu consigo liberar para vocês o campo do que você está dizendo como se fosse as anotações, entendeu? Mas as anotações para quem não tirou a nota integral na questão eu anotei. Mas deixa que eu vejo isso, se eu conseguir abrir para vocês, eu abro porque não há problema nenhum. Eu só deixei mesmo para na vista de prova resolver cada uma das questões para que você possa estar aprendendo, né? Mas fique tranquila que se eu conseguir, eu abro a prova, libero aí para todos, não há problema algum. Eu não cadastrei antes a possibilidade da abertura justamente porque na vista de prova o professor tem que vir e resolver a prova. Eu acho que só liberar não adianta, né? Que daí o aluno vai lá e só dá uma olhadinha e depois não quer nem saber, né? Mas eu vejo e se der eu sem problema nenhum. Combinado? Então, seguindo aqui na solução da questão. Eu vou pular a letra C porque, né, é a correta, depois eu volto nela. Então, a letra D dizia assim: a pessoa jurídica foi criada com o intuito de misturar o patrimônio da pessoa física. Não, a gente conversou e a pessoa jurídica foi criada justamente com a ideia de separar ali patrimônio, né, separar a existência entre física e jurídica. Letra E. A sociedade limitada pode ser registrada no cartório de títulos e documentos e terá personalidade jurídica. Eu não me lembro se vocês
conseguiram anotar isso, mas eu sempre brinco e digo assim: se o aluno passar por mim e aprender que o cartório de títulos e documentos é apenas um cartório de conservação, eu já vou estar muito feliz. Títulos e documentos é um cartório que a gente registra as coisas para ser conservado. Então você pode ir lá registrar um bilhetinho do seu namorado, que ele vai ficar, não namorado, mas o bilhetinho vai ficar eternamente lá registrado. Cartório de títulos e documentos serve para conservação. Vamos ler a letra C, que eu acho que era correta nesse caso. Na Eireli, o titular ou o terceiro pode ser o administrador da empresa. Isso aí me parece que estava bem tranquilo. Se você desse uma olhadinha lá nos meus slides ou assistisse a aula, essa aqui não dava para errar. Eu acho que você, Paloma, se você quer que eu libere isso aqui, né, ó, que é o histórico de resposta, eu libero. Se for possível eu liberar, eu libero. Acredito que sim, porque é como se fizesse uma edição na prova. Essa questão 2 aqui, ó, ela era aquela questão do porquê, que eu até acho que resolvi em sala de aula bem parecida. Não, para comparar, meu Deus do céu, compara aqui comigo, que daí vocês aprendem. Mas se der, né, deixa eu chegar ao final, que se der eu libero sim, não há problema algum. O conceito de atividade empresarial considera a organização dos fatores de produção como critério de diferenciação. Penso eu que é verdade, estão lembrados? Os dois critérios de diferenciação é a organização dos fatores de produção e diferença ética. Por quê? Né? Então na primeira parte está correta, aí vem um porquê. Nas atividades intelectuais não é considerada a existência de organização dos fatores de produção e tampouco ética. Até ali a questão de fatores de produção está certinho, concorda? Agora, como é que eu vou falar que o pessoal que trabalha com intelecto não tem ética, né? Meu Deus do céu, não dava. Então, nesse caso, a primeira era correta e a segunda era errada. Era só procurar ali, acho que deixa eu ver. A primeira é uma alternativa verdadeira e a segunda é falsa. Nessa prova aqui, acho que era a letra B, ó. Sem problema nenhum. Deixa eu ir mais rápido, porque como eu acho que vai ficar mais interessante se depois eu abrir ali, eu conseguir liberar para vocês olharem de forma individual, mas mesmo assim eu vou resolver a prova inteira. Mas já estou na questão 3, ó. Questão 3. Essa daqui eu resolvi ela bem idêntica na revisão, vocês estão lembrados? Eu mudei os números, mudei os nomes, as coisas, mas o raciocínio era o mesmo, né? 2 professores decidem montar uma pessoa jurídica na modalidade sociedade. O nome dessa modalidade societária é sociedade simples, estão lembrados? Aquela que não tem organização dos fatores de produção. Essa sociedade deve ser registrada em que órgão de controle, em que órgão de registro? Cartório Civil de Registro de Pessoas Jurídicas. Esse era do inciso 1. No inciso 2, dizia lá, Joana e Maria decidem constituir uma sociedade limitada cujo valor do capital social estimado foi em R$60 mil, com participação igualitária para cada uma. Então, cada uma tinha R$30 mil. Com 60 dias de funcionamento, essa sociedade sofreu prejuízos irreparáveis, um montante de 110 mil. Qual será o valor do prejuízo de Maria? O valor do prejuízo de Maria vai ser o valor que ela investiu. Quanto? R$30 mil. Qual é o valor que será liquidado do prejuízo? O valor máximo ali do capital da sociedade, que era de R$60 mil. Eu acho, deixa eu ver, a resposta correta, não vou. Aqui nessa prova ela aparece como letra D, que seria sociedade simples, cartório civil de registro de pessoas jurídicas, R$30 mil e R$60 mil. Fácil, né? Questão 4. A questão 4 nessa prova era uma daquelas discursivas, ó, que valia 1 ponto. Então vamos lá. A Constituição da Eireli possui registro em que órgão de controle? Aqui eu estava pensando na Eireli empresarial, concorda? Onde era o órgão? Para mim, se você colocasse junta comercial, já estava valendo. Vocês, né, vão lá e procuram no Google. Um monte de gente foi lá e colocou aquele nome super complicado, que é o cartório, não sei do que, não sei do que, não sei o que quer dizer. Junta comercial. Eu considerei todas as respostas corretas, menos aqueles que colocaram títulos e documentos ou cartório civil de registro de pessoas jurídicas, né? Porque não dava. Para você considerar o cartório civil de registro de pessoa jurídica, você tinha que me explicar que era uma Eireli não empresarial. Né? Mas nem era isso o tom da pergunta. Letra B, o capital social. Qual era o capital social mínimo, sem salários mínimos? Né? Eu acho que ninguém errou essa. E a letra C, deixa eu me lembrar. Letra C, ele pedia para você dizer qual a modalidade ali que você abriria, né? E por quê? Essa daí também era uma resposta de cunho pessoal que eu levava em consideração o seu raciocínio. Então, qualquer uma das 3 modalidades, a pessoa ali eu considerei correto, desde que você tenha
fundamentado, né? Agora, se você escreveu abobrice, aí não dava. Mas eu acho que, de uma forma geral, eu acho que aí ninguém perdeu nota na letra C, nem na letra B, nem na letra C. Na letra A, alguns ali deram uma tropeçadinha, mas coisa pequena, pode ficar tranquilos. Questão 5. Nessa prova aqui, a questão 5 é aquela que fala sobre... Vamos ler, né? Não dá para adivinhar. A teoria da empresa é uma substituição à teoria dos atos de comércio, que adotava como distinção entre as sociedades civis e comerciais atividade desenvolvida pelo empreendedor. Antes era necessário saber se o ato era praticado por comerciante, se era um ato civil ou um ato de comércio, e assim fazer a definição deste, né, do comerciante. Com a teoria da empresa, é considerado como critério de identificação a forma de organização dos fatores de produção para exercitar a atividade econômica, com a finalidade de produção ou circulação de bens ou serviços. Na verdade, você está contextualizando a questão, né? A discussão gira exatamente em torno da forma, questionando se a existência de uma estrutura empresarial para o empreendedor, para que o empreendedor exerça a atividade econômica. Sobre o conceito legal do empresário no direito brasileiro, assinale, né, analise as afirmações abaixo e responda o que for correto. Aqui era só você pegar o artigo 966 e responder de acordo com o 966. Então vamos lá. 1. Para ser considerado empresário, não é necessário o registro no órgão competente. Verdade, né? Então lembrado, a gente conversou isso na revisão. 2. O empresário é quem exerce profissionalmente atividade científica. Não, atividade científica está dentro lá do intelectual, que é considerado não empresário. 3. O médico não é considerado empresário em razão de exercer atividade intelectual. Certinho, né? O médico exerce ali intelecto. 4. Quando ocorre o elemento da empresa, o direito considera a atividade que não possui organização de fatores de produção como atividade empresarial. É exatamente o conceito de elemento da empresa. E 5. O conceito de empresário é subjetivo. É falso, não é subjetivo, porque tem lá no artigo 966. Nesta prova aqui, a sequência correta era VF, VV, F. Na sua prova pode ter sido alternado, porque o sistema arruma de forma randômica. Chegamos aqui na questão 6, que é uma daquelas questões discursivas. Eu não vou ler o texto ali para não tomar seu tempo. Na letra A eu pedia para você apresentar duas características positivas do MEI. Você podia falar que ele é dono sozinho, que ele tem isenção tributária, que ele tem isenção lá do recolhimento do INSS diminuído, que pode ter um funcionário. Isso daí eu acho que quase todo mundo acertou a letra A. A letra B eu perguntava qual era o seu faturamento máximo. Salvo engano, acho que todo mundo acertou, se eu não estou enganado. Porque assim, quando alguém erra uma coisa como essa, chama a atenção da gente. Às vezes eu volto até para ver o nome do aluno, para eu não esquecer. E essa aqui eu lembro que foi meio tranquila a questão, acho que não teria problema. A questão 7, por isso que eu estou falando, Paloma, acho que vai dar tempo da gente mexer lá na prova. Questão 7, ali eu não vou ler o texto, que está falando da questão da parte histórica, né, lá aqui do direito comercial no Brasil, e dizia para você escolher uma, né, que fosse correta. Então vamos lá, letra A. No Brasil, o conceito de empresário veio substituir o conceito de atividade intelectual. De forma alguma, os dois conceitos coexistem hoje, né? Letra B. O primeiro Código Comercial do Brasil foi o de 1850, vindo a ser sucedido pelo de 2002. Penso que isso está correto, porque eu lembro que eu falei tanto em aula quanto na revisão que a gente só teve dois códigos. Tudo bem que o primeiro é a grande gafe, mas a gente não rasgou ele. Estão lembrados? A gente arrumou o conceito de empresário através do regulamento 737. Letra C. O direito comercial mundial teve seu início com Napoleão Bonaparte, quando escreveu o Código Comercial francês de 1807. Isso aí está certo, mas o direito comercial no mundo não começou com Napoleão, não. Começou lá na Idade Média com as associações de comerciantes. Estão lembrados? A primeira fase do direito comercial mundial começou na Itália em 42, quando Alberto Asquini analisou o comércio e decidiu propor o Código Comercial italiano. Olha, essa é a terceira e última fase, que é a fase que o mundo está vivendo. Não é ali que começou. E letra E, o direito comercial no Brasil teve início com a proclamação da independência, né? Falei isso em aula, falei isso na revisão, não dá para considerar. Correta aqui acho que era a letra B, né? O Código de 1850 sucedido por 2002. Essa 8, olha que essa aqui é uma questão aberta, que teve gente que errou sim, entendeu? Letra A, forme um nome empresarial utilizando você como empresário individual no ramo de transportes. Teria que ser alguma coisa ali com o seu sobrenome mais a palavrinha transportes. Eu me lembro de um ou outro aluno que veio e escreveu a palavrinha limitada. Aí não dá, concorda? Então o que fez isso perdeu ali 0,5 nessa questão. Mas eu acho que ali quase de forma unânime, 95% dos alunos acertaram essa letra A. E a letra B,
A partir da concessão do CNPJ, o empresário individual passa a ser pessoa jurídica. Qual a principal característica dessa modalidade empresarial que pode ser considerada negativa para o adquirente? Por quê? Era a questão ali da responsabilidade limitada. Você podia dizer que é porque os seus bens pessoais podem ser atingidos. Eu acho que quase todo mundo acertou essa questão inteira. 0,5 em cada uma, questão correta, 1 ponto. O empresário individual, Samantha, é o único que não tem nada na frente, estão lembrados? O que tem alguma coisa na frente é o MEI, para a gente entender que é MEI, a Eireli, a sociedade limitada e a sociedade anônima. O empresário individual, a gente acaba não colocando nada na frente. Por quê? Inclusive, essa semana eu vi não é EI, é MEI, EI não, ME e EPP, não é? O ME é microempresa e o EPP é empresa de pequeno porte. É quando isso aí está relacionado com regime de faturamento. O MEI, o ME ele pode faturar até R$360 mil ano e o EPP de 360 a 4,8 milhões de reais. Então, o empresário individual, normalmente, ele não tem nada na frente dele. Essa semana eu peguei um caso lá que a pessoa está fazendo a transferência do veículo, que está em nome do empresário individual. É o nome da pessoa, não tem nem o ramo da atividade, porque tem instrução normativa de 2016 da Receita Federal, que diz que o ME e o EPP nem precisa mais fazer parte do nome empresarial. E o ramo ali da questão se é, como ali eu pedi transporte ou qualquer outra coisa, também, na prática, eles estão até desconsiderando. Eu dou a aula no formato clássico, no formato antigo, para que você possa entender, e quando você bater o olho, você já entender do que eu estou falando. Porque é diferente o MEI do empresário individual. O MEI normalmente é CPF, nome e a palavrinha mágica MEI. Então, se você colocou o ME ou EPP, eu não considerei errado, não. Eu só considerei errado para quem colocou lá, por exemplo, veja, eu pedi empresário individual, a pessoa fez Eireli, entendeu? Aí não era Eireli, entendeu? Mas assim, de forma geral, se você colocou o ME ou o EPP, eu considerei. Eu não pedia, mas se você colocou, eu considerei. Questão 9, vai dar tempo de eu mexer lá no que a Paloma quer. Assinale a alternativa correta com relação ao direito comercial do Brasil Colônia. Então vamos lá. Letra A. A legislação comercial aplicável era da Espanha em razão do Tratado de Tordesilhas. A gente nem entrou em discussão dessa questão aí do Tratado de Tordesilhas, porque o Tratado de Tordesilhas foi anterior anterior à questão aqui do direito comercial, né? A gente nem discutiu isso. Letra B. O final desse período coincide com a teoria da empresa no mundo. Veja, o final desse período aqui no Brasil, do Brasil Colônia, não coincide ali com a teoria da empresa, não. Letra C. Consideramos o direito comercial no Brasil apenas após 1850, isso é verdade. Eu disse lá para vocês, código grande gafe e tudo mais. Nesse período o Brasil só fazia comércio local, não, né? Dava para fazer o comércio internacional. Lembra? D. João VI até veio aqui e abriu os portos para as nações amigas. E o rei de Portugal, quando o Brasil foi descoberto, era D. João VI. Não era porque o descobrimento do Brasil foi em 1500, né? O D. João VI está num outro período lá em 1808, quando veio para o Brasil. Ele não tem 300 anos, ele não é um vampiro. Não tem como. Então essa aqui nessa prova era a letra C a correta. E olha que bom, questão número 10. Qual das modalidades abaixo possui restrição quanto ao número de funcionários? Essa prova aqui que eu tô abrindo, a pessoa errou, né? Por que a pessoa errou? Porque a sociedade limitada não tem restrição, Eireli não tem restrição, empresário individual também não tem restrição, microempreendedor individual, que é o MEI, só pode ter um, e a sociedade anônima não tem. Esse aqui o meu colega marcou letra C e errou. A correta era a letra D, né? Com isso, ainda que de forma rápida, eu acabei de fazer a vista da prova. Então vamos fazer o seguinte, eu vou encerrar a gravação, porque daí eu posto isso aqui, mas fiquem aqui que daí a gente continua aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir lá a questão lá da vista que a Paloma me pediu, combinado? Então eu só vou parar aqui a gravação, mas não precisa sair daí não, fica aí, peraí.